Olha lá, rolando o maior bate-papo lá no canto do estúdio, lá com o Gerson Esteves e o Cherubini lá, combinando não sei o quê. O ponto de encontro, legal, muito bom que isso aconteça no nosso programa. Nós estamos aqui com o Diego Nunes. E aí, Diego? Tudo bem? Beleza, cara? Tudo bom? Cai lá. Cai lá. Olha, pois, cai lá. Cai lá. Cai aqui ou cai lá? O cai é aqui e o lá é Portugal. Inclusive, esse é o nome de uma peça. Existiu uma... Eles consideram em Portugal a primeira vedete do teatro de revista português, se chama Sinira Polônio. Como é que chama o nome? Sinira Polônio. Sinira Polônio. E ela era brasileira. E o primeiro diretor de cinema de Portugal chama Aurélio Paes dos Reis, e a Sinira Polônio trabalha num filme dele em 1896. Que chamava Cai lá. Não, Cai lá é quando ela volta para o Brasil, ela fica famosa primeiro em Portugal, para depois voltar para o Brasil. Ela faz uma peça chamada Cai lá em 1902, que é falando que ela estourou primeiro em Portugal para depois ser reconhecida no Brasil. E deu origem ao nome que conta essas histórias. Estou a ler aqui. Diego Nunes é pesquisador, apaixonado por cinema, teatro, televisão, formado em rádio e TV, dedica-se à pesquisa da memória cultural artística há mais de 10 anos. De onde vem esse teu interesse, especificamente por esse intercâmbio entre os artistas de Portugal e do Brasil? Eu lancei há uns 3 anos atrás, em parceria com mais 2 amigos, um livro sobre uma vedete chamada Salomé Parísio. Salomé Parísio. E ela me deu um depoimento sobre um personagem com quem ela trabalha chamado Ivaná, que foi o primeiro travesti do teatro de revista brasileiro. Aqui, olha, abrindo a página. Ivaná, primeiro travesti do teatro brasileiro, que era português. O Walter Pinto anunciava ela como francesa. Walter Pinto, um grande produtor mas ela era portuguesa, na verdade, nascida em Viseu. E eu achei curioso isso. E daí eu comecei a ver outros nomes, que nem a Violeta Ferraz, que eu descobri que era portuguesa de nascimento, e fui juntando histórias ao longo do... Tem uma foto muito legal aqui da a Ivaná com a Heloína. Ivaná e Heloína. Ela se apresentava como se fosse francesa, então. Francesa. Ela cantava músicas em francês, dançava, falava com sotaque francês. E era portuguesa da cidade de Viseu, que é no norte de Portugal. E, inclusive, a Heloína está viva, e ela deu um depoimento para o livro, e ela falou assim, para mim foi uma surpresa, eu trabalhei 3 anos com a Ivaná. Não sabia que ela era e me senti enganada, porque para mim ela sempre foi francesa. A Ivaná aqui com o Zé Trindade? Com o Zé Trindade. Veja só, Zé Trindade. Mulheres cheguei. E a Ivaná fez muitos filmes. O primeiro filme dela chama Mulher de Verdade, que é um nome... Mulher de Verdade! Sem sugestivo, é um filme do Alberto Cavalcante. E comecei a arrecadar Aqui é ela também, no Rio à Noite? Não, esse é um documentário que foi feito sobre a noite do Rio de Janeiro, nos anos 60. Que legal. E a Ivaná é um dos personagens que aparece. Ele filmava quem se apresentava nas boates. Disponível? A gente encontra Não, esse filme é um dos muitos filmes brasileiros que se perdeu ao longo do... Você quer encontrar um negócio norte-americano de 1910? Está no YouTube. É uma coisa brasileira. 1910 você não acha. Não acha. Não acha nenhum. Infelizmente. Agora, aqui você tem um trabalho de pesquisa insano. Insano. Como é que você coletou tudo isso? Quais foram as tuas fontes? De tudo um pouco, né? A gente... Arquivo do Estado, entrevista... É um trabalho de formiguinha mesmo, é um garimpo, né? As pessoas falam hoje em dia assim, tem tudo na internet. Não é bem assim. Não tem. A gente acabou de falar sobre isso. Tem muitas coisas que não existem na internet. Agora assim, a gente olha aqui, só o sumário do livro, quer dizer, você tem um capítulo para cada artista. São 40 biografias de artistas que nasceram em Portugal e tiveram carreira no Brasil. Muitos a gente nem sabe, são portugueses como Mesquitinha. Exatamente. Mesquitinha, eu fiquei surpreso saber que o Mesquitinha era português. O Mesquitinha foi uma grande surpresa, porque eu achei uma entrevista dele dos anos 30, contando que ele é filho da Júlia Mendes. A Júlia Mendes é uma grande fadista do começo do século do Portugal. Existem fados sobre ela. A Amália Rodrigues cantava o Júlia Florista, que é baseado na vida da Júlia Mendes. E a Júlia Mendes é uma história muito triste. Ela morre de tuberculose com 24 anos, em 1911. E antes de morrer, ela entrega o Mesquitinha para um ator chamado Olímpio Mesquita, por isso que ele chama Mesquitinha, porque ele era protegido do Olímpio Mesquita. E o Olímpio Mesquita vem embora para o Brasil com o menino, e o Mesquitinha nem vê a mãe morrer, que ela já estava doente. Né? E eu lancei esse livro em Portugal, e o Mesquitinha não é conhecido em Portugal, mas a Júlia Mendes é uma lenda. E as pessoas também não sabem dessa história lá, e aqui a gente não sabe essa história.
Agora, você pegou, por exemplo, aqui, a gente tem uma foto aqui da Pepa Ruiz. Sim. Ele está mais ou menos cronológico? Como é que está? Ou não? Ele está um pouco cronológico. Eu digo que o livro tem 3 partes. A primeira parte eu falo desde da formação do teatro no Brasil com a vinda da família real, que a Pepa Ruiz é a primeira grande estrela portuguesa a trabalhar no teatro brasileiro. Ela faz um único filme aqui chamado Mil Adultérios, em 1910. Ela já estava com um pouco de idade. E eu falo até o começo do cinema falado. Daí entram biografias de pessoas que trabalharam muito por influência do rádio, muitos cantores. E a terceira parte são os brasileiros que trabalharam no cinema português, que daí tem a Cinira Polônio, Anselmo Duarte, Eva Todor. Estou vendo aqui um cartaz da 15ª representação da Viúva Alegre, desempenho primoroso de Cremilda de Oliveira. Armando Vasconcelos, Grijó era um artista famoso, Pinto Ramos, Alzendo, Olímpio, Viana, no Teatro Apolo, Rio de Janeiro, né? Isso é 1909, virou um filme que era chamado Cantante, que nessa época o cinema era mudo, mas o que você fazia, que só no Brasil parece que teve esse fenômeno, você botava o ator original atrás da tela, cantando a música que ele estava filmado em cena, e eles anunciavam como cinema falado. Que coisa genial. Porque houve um sistema que chamava Movietone, acho que era uma coisa existiram assim. Vários, assim, né? Que colocavam um disco e tinha que... mas aqui era engraçado porque você ia ver... no exato ponto que estava o filme, e às vezes isso não estava você ia ver até um artista consagrado, mas ele atrás da tela, para você ver, tentando sincronizar com... Isso aqui é a cena do filme. São fotos do filme. Infelizmente, desses filmes cantantes não sobrou nenhum. Nada, né? Não sobrou nada. E a gente não tem noção para saber como funcionava. Gostei desse termo, filmes cantantes. O nome era Cantantes. E você vê que uma riqueza de figurinos, né? E eram companhias importantes. Companhias importantes portuguesas que vinham para cá. A Cremilda de Oliveira no teatro português até a década de 50 foi E essas companhias portuguesas, a gente estava conversando com o Gerson Esteves, que está fazendo um trabalho sobre o musical brasileiro, essas companhias portuguesas tiveram uma influência muito forte na formação aqui do teatro brasileiro. Muito forte. Né? Tanto que... Depois a gente vai conversar sobre isso, né? A questão até do sotaque. Até a chegada do Procópio Ferreira, do Leopoldo Frois no teatro, não era aceito até a década de 20 se falar português com sotaque brasileiro no teatro. Você tinha que falar, ou era uma companhia francesa, em francês, ou com sotaque português. Era considerado vulgar falar português brasileiro no teatro. Português brasileiro, né? Bom, e tem coisas muito curiosas aqui. Dora Miramar. Essa é a primeira versão de Amor de Perdição. Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Em 1917. Baita romance, proibido. Um dramalhão. Leitura para adultos. A Dora Miramar é italiana, na verdade, né? Mas esse é para falar que é um filme que é baseado na literatura portuguesa. No Cinema Íris. Rio de Janeiro também, deve ser? Rio de Janeiro. Rua da Carioca. Nossa, esse cinema da Rua Carioca ainda existe. O prédio está lá. Sim, Um prédio maravilhoso, aliás. É um prédio muito bonito. Bem no centrão ali do Rio. Bárbaro, Cinema Íris. E a gente fez antes de Portugal, a primeira versão cinematográfica. Opa, olha aqui a ousadia. Isso aqui em 1920. 21. Como é que esta menina se apresentava com este figurino em 1920? Essa é a Carmen Santos. A Carmen Santos, ela tem o título de a grande dama do teatro do cinema brasileiro. Né? Ela foi a primeira Carmen portuguesa do cinema brasileiro, antes da Carmen Miranda. E ela tem uma carreira muito curta, porque ela iniciou muitos projetos que ela não conseguiu terminar. Ela tem poucos filmes realizados, realmente. Mas ela era a maior propagandista de si mesma. Assim, né? Ela meio que criou o estrelato no Brasil. Inclusive com fotos ousadas, assim, que fizeram o nome dela. Esse aqui são... aqui são fotos dela? Aqui? Fotos dela. Ela é muito bonita, hein? E ela foi a segunda mulher a dirigir um filme no Brasil. A primeira é uma paulista chamada Cléudia Verberena, mas a Carmen Santos, a segunda, também não deixa de ter o seu mérito, né? Até porque a Cléudia só faz um filme e a Carmen Santos dirige alguns outros filmes. Isso década de 30? Década de 30. Até o último filme dela, ela começou a filmar em 36 e só consegue lançar em 47, que é Inconfidência Mineira. Que ela vai à falência por causa desse filme e o filme nunca se pagou. E hoje também está perdido, infelizmente. Né?
Acabaram-se os otários, segunda-feira no Rialto. Esse aqui já é aqui em São Paulo. Esse é o primeiro filme Rialto falado brasileiro. O Rialto, eu lembro desse cinema. Era um cinema ali no Paris, esquina, do lado da fábrica de doces Bela Vista. Esse é o nosso primeiro filme falado, de 1929. Cantado e falado em português, com Z, português com Z. E Genésio já tem a Arruda. influência do rádio, porque tem o Paraguaçu, Paraguaçu. que era o maior cantor de rádio paulista da época, assim, né? Do Brás também. Do Brás, Do sim. Brás. E o cinema falado começa em 27, no Brasil a gente tem 29. Uma desopilante super comédia paulista, em 6 actos. Muito bom, muito bom. Opa, esse aqui é o Mesquitinha. Chegamos aqui no Mesquitinha. Que tem? A opinião da aclamada artista portuguesa Júlia Mendes Essa é a mãe dele. O sabão aristolino. Naquela época já se fazia publicidade com o artista. A mãe do Mesquitinha. Que eles são parecidos, inclusive, assim, né? Fazendo propaganda do sabão aristolino. Com esse nome, hoje em dia, não ia vender nenhum. Você vê até o tipo de publicidade como é estranho, assim, mas já existiam artistas fazendo publicidade. Aqui uma foto do Mesquitinha com a Carmen Miranda e Barbosa Júnior em Estudantes. É um filme ou é uma peça? É um filme, 1935. Estudantes? Não, eu nunca ouvi falar nesse filme. Coisa. É uma riqueza. O Mesquitinha foi diretor também, né? Foi diretor? É um nome muito importante e morre muito cedo também, em 52, de ataque cardíaco. Olha aqui, Bombonzinho, nossa. Isso é uma correção histórica que eu faço. Porque uma produção do Wallace Downey. O Wallace Downey produziu coisa pra caramba aqui na década de 30. Foi o grande produtor dos musicais do começo do cinema falado do Brasil. Eu acho que o primeiro filme falado, paulista, inclusive, foi produzido pelo Wallace Downey. Ele produziu o Alô, Alô Carnaval, e filmes, os primeiros grandes musicais brasileiros. E esse filme é atribuído como sendo direção do Mesquitinha e atuação do Mesquitinha, e é um erro histórico, porque o Mesquitinha não atua nesse filme, o diretor desse filme é o Juracir Camargo. Juracir Camargo era um dramaturgo. Eu acho que, porque o protagonista do filme é o Custódio Mesquita, que era um compositor muito bonito. E eu acho que em algum momento, alguma ficha cartográfica, alguém misturou e se perpetuou o erro. Com a Conchita de Moraes. Veja só, a Conchita de Moraes. E é atribuído ao Mesquitinha, e esse filme não é dele, na verdade, ele nem atua no filme. Nossa, Natara Ney, a atriz mirim Sônia Maria Dorce. Sônia Maria Dorce está viva. Está viva. Foi a garota da TV Tupi. É o primeiro rosto da TV Tupi. O primeiro rosto, quando entrou no ar a televisão Tupi em São Paulo, a primeira cara que apareceu lá foi da Sônia Maria Dorce. Que era uma menininha. Uma menininha. Coisa legal. Cara, chega a ser emocionante ver essas coisas, né? Ele está bem ilustrado. Eu gosto de falar de cinema e não mostrar a imagem, eu acho meio... Elza Gomes, que gracinha. Elza Gomes, também portuguesa, nasceu em Lisboa. E a Elza Gomes é um caso curioso, porque ela começa a trabalhar na década de 20, mas ela fica famosa só na década de 70, fazendo novelas e... Isso aqui é persistência. Ela sempre foi respeitada, mas ela passa a ser conhecida do grande público fazendo novelas no fim da vida, na década de 70. Aqui a gente tem uma cena, Henriqueta Brieba, Suzy Kirby, Paulo Garcindo, Leonardo Vilar e a Elza Gomes, Ossos do Barão, 1973. Veja só, Ossos do Barão, do... Jorge Andrade. E ela fazia personagens assim, de velhinhas meio trambiqueiras, meio engraçadas. Bem engraçada. Aqui temos o... Nossa, esse ar tá matando a gente, né, Diego? Tá horrível. Mesquitinho e Manuel Pera. Ora, quem era o Manuel Pera? O Manuel Pera é o pai da Marília Pera. Né? A gente percebe que são dinastias de teatro. São dinastias de teatro. São famílias que vão passando, né? A Marília também é filha da Dinora Marzullo, que era filha da Antônia Marzullo, que também eram grandes nomes do teatro de revista e cinema. Mesquitinha e o Manuel Pera, pai da Marília Pera. O Mesquitinha, ele puxou muita gente portuguesa que trabalha do rádio para trabalhar no cinema com ele. Assim. Manuel Pera é Eva Todor, em Boccaccio. Olha a Eva Todor, que gracinha, bonita pra caramba, né? E o Abel Pera, que era tio. Irmão do Manuel. Ele é irmão do Manuel. E o Abel tem um caso curioso, porque ele, na década de 30, começa fazendo rádio um personagem chamado Dr. Mendonça, que é um chefe mal-humorado, que trabalha numa repartição pública cheio de puxa-sacos.
e o Oswaldo Viana chama ele para a primeira versão da Grande Família, para ele interpretar o chefe do Linneu, o Mendonça. O Mendonça. Que a gente conhece agora da versão atual. Esse personagem ele surgiu no rádio na década de 30, na verdade. É muita coisa na televisão. Com o Abel Pera, assim. Veio a reboque dessas criações do rádio. Era um personagem que o Abel... Essa aqui era muito famosa também, Violeta Ferraz. A Violeta Ferraz, junto com a Dercy, cara, sempre... o maior nome da comédia do cinema brasileiro. Assim, muitos filmes da Violeta Ferraz. E quase ninguém sabe que ela era atriz mirim em Lisboa, né? O pai dela era ator de teatro, Mambembe. Ele vestia ela de boneco de ventríloco com 4 anos. Boneco? Botava ela no colo e ela falava, e daqui a pouco ela levantava e começava a dançar, e a plateia ótimo. Ficava... Aqui, o Petróleo é Nosso, de 1954. É um dos maiores Adelaide filmes da Violeta. Da sanfona. E é da época da John criança. Herbert, que era um galã. O galã. E a Violeta Ferraz, que fazia a cômica. Sim. Né? Esse esquema, né? De cada um tem o seu papel perfeitamente ela definido. Era a que mandava no marido, né? Mandava no marido. Ela sempre fumava fazia esses charuto. engraçados, né? Francisco José, isso foi um ídolo. Minha mãe adorava Francisco José. Esse era o Ai Jesus das moças, Teus né? olhos castanhos. Inclusive essa música virou um filme que ele produziu. Tá aqui, ó, né? Com Luiz Delfino. Com Luiz Delfino. É mais ou menos a vida do Francisco José romanceada. Né? O filme foi um fracasso no Brasil. Ah, foi? E o Francisco José, ele era um cara muito bem sucedido e ele não admitiu isso. Ele era dono de uma cantina famosa no Rio de Janeiro. Ele vendeu a cantina, comprou os direitos do filme, levou para Portugal para exibir. E em Portugal foi um sucesso, ele recuperou o dinheiro dele. Ainda bem. Albertinho Fortuna, isso eu também lembro dele. Esse cantor. É um caso curioso, porque ele é o maior cantor de tango do Brasil e ele é português da cidade do Porto. Né? E canta tango, né? Canta tango. Ele nunca cantou um fado na vida. Assim. Veja só. Bom, eu estou passando aqui meio rapidamente, porque senão, nossa, daria 4 programas. Adriano Reis, jamais imaginaria que o Adriano Reis era português. Adriano Reis, também da região do Porto. Da região do Porto. Ele é mais conhecido pelas novelas, já mais maduro, mas na década de 50 o apelido dele era o James Dean brasileiro. James Dean brasileiro. Né? Ele era bonito, talentoso, meio briguento. Assim. Tem uma cena aqui, olha, tá bonitão aqui, Os Três Recrutas. Um filme com Anquito, Colégio, Zé Leogói, Adriano Reis e Miriam Tereza. Miriam Tereza, que é a filha do Oscarito. Filha do Oscarito? É a estreia dos dois no cinema. Né? Os Três Recrutas, da UCB. Agora que são elas, no Teatro Avenida, quem é esta? Essa é a Alzirinha Camargo. Alzirinha Camargo. Ela era um pouco imitadora da Carmen Miranda, como percebe-se. E ela fica 10 anos nos Estados Unidos, se apresentando em boates, em rádio. Baita sucesso. Mas nunca conseguiu fazer cinema nos Estados Unidos, vai fazer cinema em Portugal. Esse agora que são elas. Ela era casada com um maestro. É o Ciro Rimac, um maestro peruano. Que até chegou a trabalhar com a Carmen Miranda no cinema, fez partner em números de dança com ela, assim, porque ele era baixinho também, então a Carmen gostava. The Brazilian Glamour Girl. Oh, yes. Na Feira Mundial de Nova York e tal, não sei o quê. Olha aqui cartazes dela nos Estados Unidos. Ela com o Ciro Rimac. Com o Ciro Rimac. O nome dele vem lá em cima, o dela fica lá embaixo. Ele foi... Ele era um grande nome também. O Badaró. O Badaró, que é paulista, né? Paulista. Começou na Rádio Vidal, Record. Nossa. E o Badaró é um caso curioso, porque ele começa em 53 na Rádio Record. E em 58 ele vai para Portugal. E ele nunca mais volta. E em Portugal ele é um grande ícone, ele é considerado... Ele é mais ou menos o que o Chico Anísio é pra gente, e ele é lá na televisão, um dos maiores... Fez programa infantil na década de 80 também, então ele ainda tem um público, jovem, quem ainda lembra dele, ele já faleceu, infelizmente. Maria Vidal também fazia muitos papéis cômicos, ela sempre a mulher mal-humorada. A Maria Vidal era mais ou menos da linha da Violeta Ferraz também, a mulher Teatro meio de Alumínio, brava. O Teatro de Alumínio ficava ali na Praça das Bandeiras, o teatro feito pela Nissete Bruno. Né? Durou alguns anos lá. Trazido da Inglaterra. Bom, esta foto, Enéas, você já viu uma cinturinha desta, Enéas? Da Vilma Palmer? Você já viu alguma coisa semelhante? A Vilma também foi com o Badaró em 58 para Portugal, nunca mais voltou, mas ela morre, infelizmente, muito cedo, voltando de um show do Cassino do Estoril, num acidente de carro, em 71. E é mais conhecida lá também do que aqui. Cai lá o intercâmbio cinematográfico entre o Brasil e Portugal, do Diego Nunes. Editora é a Matarazzo. Como é que encontra esse livro?
A editora da Matarazzo é uma editora nova, a gente não tem uma distribuição muito grande. Você pode encontrar pelo site da editora, que é o www.editoramatarazzo.com, sem BR, com 2 Es. Tá. Ou pode falar diretamente comigo. Diego F. Nunes. Isso, @yahoo.com.br. Dá um jeito de chegar o livro nas mãos. Em breve a gente vai ter na Livraria Amadeus, ali no centro, na Quintino Bocaiúva. Acho que essa semana já vai ter. Já vai quem lá. estiver em São Paulo quiser procurar lá. Perfeito. Qualquer coisa, liga aqui pra gente também, aqui na TV aberta, 3868-2802. A gente dá as dicas pra você de onde encontrar o livro. Você tá no Face também. Tô no Face. Diego Nunes? Diego Nunes. Diego Nunes no Facebook também. Entra em contato, fala com ele. E tem uma página do livro no Face, que chama Cai Lá, o intercâmbio cinematográfico entre Brasil e Portugal. Legal. Também pode se procurar lá. Diego, obrigado, cara. Obrigado. Sucesso. Pô, parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Bárbaro, muito legal.